Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Motivo de muita alegria retornar nessa casa de oração. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Aos pastores da igreja, pastor Tony, sua esposa, ao nosso amigo Roberto, que Deus possa abençoar ele de uma forma toda especial. É o meu esposo, pastor Fábio, que me acompanha nessa noite. Que Deus possa também abençoar a vida dele de uma forma toda especial. Abra comigo, por gentileza, um tema que foi escolhido, 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 18. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versos de número 18. Espírito Santo. O Senhor já se faz presente no meio de nós aqui nessa noite. Capítulo 3 de 2 Coríntios, verso 18, nos diz assim a palavra do Senhor. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos aqui transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Os irmãos podem se assentar, por gentileza, nessa noite? Queridos, é uma passagem bem conhecida, né? O apóstolo Paulo, em Atos, capítulo de número 9, já começa a narrativa sobre este homem. Quem foi este homem? Um grande perseguidor do povo de Cristo. O homem a qual ficou assentado aos pés de Gamaliel. Um homem bem estudioso. Um homem com uma mente brilhante. Todo mundo naquele ambiente conhecia Saulo. Qual era a sua origem, o que ele fazia. Todos sabiam quem era ele. Mas chegou uma certa feita na vida deste homem, em que ele vai na sinagoga e pede cartas para ele poder enviar para Damasco. Até porque lá em Damasco ele ia perseguir mais um pouco do povo cristão. Na mente dele estava dizendo assim, eu vou reunir alguns soldados. E desses soldados eu sei que eu vou matar, eu vou aniquilar o povo cristão. Eu vou destruir um a um. Até porque eu tenho uma carta na minha mão, ou seja, eu tenho uma carta na minha manga. Então essa carta eu posso fazer o que eu quiser com o povo cristão. Paulo estava tão confiante naquilo que estava na mão dele, que ele, na hora que ele reuniu os soldados, reuniu a sua comitiva, foram sentido a Damasco. Mas ocorreu um grande aspecto, um grande algo naquele momento. Um resplendor de glória, um sol maior que um sol, apareceu para ele. Ele caiu prostrado em chão. Ele não aguentou ver aquela glória. De dentro daquela glória, saiu a voz do Deus Todo-Poderoso dizendo, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele estava dizendo, enquanto você persegue a mim, Saulo, você persegue a minha igreja. Ele estava dizendo, Saulo, não tem para onde você correr, Saulo, porque a minha glória dessa noite, Saulo, ela está ao teu derredor. Você não tem para onde ir, você não tem para onde correr. Saulo, naquele momento, creio eu, querendo ir para a direita e para a esquerda. Os soldados estavam todos ao redor dele. Ouviam a voz, mas não viam quem era. Lá estava Saulo, um homem deitado no chão. E ao se levantar já estava cego. Os soldados pegaram em seus braços e o levaram para uma casa de um homem chamado Judas. Ali começou uma nova trajetória na vida daquele homem. Um homem que perseguia a vida, um homem que perseguia o povo de Deus, que escrevia cartas para a morte. Agora começa uma nova trajetória. Paulo começa a escrever cartas de vida, ou seja, ele parou de aniquilar, ele parou de matar. Agora ele só vai escrever cartas de vidas aqui nessa noite. Ele começou naquele momento na casa daquele homem. Saulo de Tarso ficou 3 noites e 3 dias sem comer, só jejuando e orando. Até que Deus falou com ele em visão e mostrou que tinha um homem chamado Ananias, que através da vida deste homem ia ser tirada as escamas dos olhos dele. E ele entendeu o propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Aleluia! Ele vai até a casa deste homem e Ananias começa a falar com o Senhor. O Senhor fala para Ananias assim, Ananias, eu vou te enviar na casa de Judas, porque dentro da casa de Judas tem um homem, e este homem eu tenho um propósito sobre a vida dele, e o nome dele é Saulo. Imagine a cena de Ananias dizendo assim, mas Senhor, não é aquele homem que perseguia a tua igreja, não era aquele homem que matava a todos, sim, é ele mesmo. Agora ele não fala mais por ele, sou eu que falo através da vida dele, aleluia.
dizendo bem assim: Ananias, não questiona, porque agora o meu propósito que eu tenho com ele é outro. Agora ele vai pregar a minha palavra, vai pregar o meu evangelho. Ele vai ganhar almas para o meu reino, Ananias. E aquelas cartas nunca chegaram a Damasco, sabe por quê? O diabo até tenta enviar cartas para a nossa casa, mas o nosso Deus, ele não permite aqui nessa noite. O que o diabo havia proporcionado sobre o teu lar, proporcionado sobre a tua família, caiu por terra aqui nessa noite. Aleluia! E começou a trajetória na vida deste homem. E no decorrer do texto em diante, em Atos capítulo 9, mais os versos em diante, aquele homem se posicionou, se levantou de uma tal maneira, que quando ele ia pregar a palavra, todos ficavam perplexos dizendo: peraí, outra hora ele perseguia, e agora ele prega sobre vida? Muitos vão questionar o que você viveu, mas nunca vai entender o que Deus tem para você aqui nessa noite. Foi o que havia feito sobre a vida dele. Peraí, ele pregou tanto sobre morte, pregou tanto falando assim, é para matar, e agora ele está dizendo não é para matar não, porque o evangelho que eu estou pregando, ele é vida. Porque o evangelho que Paulo está pregando, ele estava dizendo assim: eu estou pregando mudança de caráter, mudança de vida. Ele estava dizendo, da mesma forma que ele me mudou, ele é capaz de mudar você também aqui nessa noite. E começou uma bela trajetória na vida deste homem. Porque em 1 Coríntios, ele começa chegando dentro de lá, ele estava em Éfeso. Durante 3 anos ele escreveu a carta para Corinto. E naquele momento todos nós sabemos que em Corinto eles tinham todos os dons. Era uma igreja maravilhosa. Mas Paulo estava dizendo, eu vou lá pregar a palavra de Cristo, para eles pararem de ficar na fornicação, na prostituição, no adultério. Paulo foi enviado para colocar a casa em ordem. E quando coloca a casa em ordem, tem muitos que questionam. Tem muitos que dizem assim, peraí, quem é ele para querer pregar e colocar a casa em ordem? Paulo estava dizendo assim, eu não vim pregar o que eu quero, eu vim pregar o que Cristo quer para a igreja de Corinto. Você querendo ou não querendo, eu vim pregar o que Deus quer aqui nessa noite. Paulo chegou lá dizendo para ele, vocês têm todos os dons, mas vocês idolatram a prostituição, e não é do agrado do Senhor. Paulo estava dizendo bem assim, para de disse-me-disse no meio da igreja, para de contenda no meio dos irmãos, para de fofoca, para de inquietação, para de falar de um para o outro. Paulo estava dizendo, enquanto eu estou pregando aqui, eu estou pregando conserto para vocês, aleluia. Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, para que pudesse entender que vocês podem ter um dom possível, mas se você não tiver o amor ao próximo, se você não tiver a comunhão ao próximo, nada disso é adquirido. Quando Paulo chegou em Corinto, todos nós sabemos que a prostituição tomou conta de lá sim, porque cada ambiente tinha uma pessoa se prostituindo. Paulo olhou para aquilo e disse assim, Senhor, eu estou num ambiente propício, eu vou pregar o teu evangelho, e muitas almas também que vão se render ao teu evangelho, vão se render à tua palavra. Quando Paulo chegou lá, Paulo estava dizendo, eu não vim pregar sobre mim, eu vim pregar sobre aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu vim pregar naquele que foi crucificado na cruz do madeiro, e que ao terceiro dia ressuscitou, e ele está vivo aqui nessa noite. Quando Paulo começou a pregar o evangelho genuíno, muitos entenderam dentro da igreja, peraí, eu não estou vivendo o evangelho que Cristo quer, porque tem muitos dentro da igreja, eu vou falar, que não está vivendo o evangelho da maneira que tem que ser vivido. O evangelho, ele é renúncia, ele é conserto, ele é exortação. O evangelho não é oba-oba não, meu querido. O evangelho é a aproximação do altar de Cristo. O evangelho é uma comunhão com Ele. E quem disse que evangelho não é bom? Evangelho é bom sim. É as boas novas do Cordeiro. E tem que ser pregado aqui nessa noite. Eu vim pregar sobre Cristo. Eu vim pregar sobre o Redentor. Eu vim pregar sobre aquele, aleluia, que não nos negou na cruz do Calvário. Ele deu uma nova oportunidade para Paulo. E Paulo soube observar
e garantir a nova oportunidade que Deus havia dado para ele. Com todo o conhecimento possível que Paulo tinha, Deus estava dizendo: você pode ter maior conhecimento, você pode falar bonito, mas se a minha graça não estiver perante a tua vida, se o meu Espírito Santo, aleluia, não estiver sobre você, Paulo, você não tem nada para oferecer. Mas nessa noite eu vim oferecer para você que Ele é a palavra de vida eterna, que Ele é o pão da vida, que Ele é o Cordeiro, Ele é o Emanuel, aleluia. O povo estava acostumado em Corinto com outras coisas, e o Paulo advertendo a igreja, dizendo: não é por este caminho, não é por este modelo, porque se a gente for por nosso caminho vai dar errado. Paulo estava dizendo: prossiga o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele é a bússola que nós precisamos. Aqui está o conteúdo para nossas vidas. Aqui está o alicerce do crente. Porque crente sem palavra não tem alicerce. O alicerce da igreja é a palavra de Deus. Aleluia! Ele orientou aquela igreja, não pregando sobre ele, como muitos entram nos altares e pregam sobre si próprio. Não. Ele estava pregando sobre Cristo. Foi Cristo do começo até o fim. Paulo estava dizendo: enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar sobre esse Cristo que eu sirvo. Eu vou anunciar a palavra da maneira que ela tem que ser anunciada aqui nessa noite. Já em 2 Coríntios, a narrativa do capítulo 3 em diante, ao texto que vocês escolheram, no verso 18. O povo ficou entusiasmado observando a trajetória deste homem. Só que sempre tem um que quer ver uma falha e um erro entre nós. Sempre tem um que quer ver um questionamento. Sempre tem um que quer dizer: peraí, será que ele é tão bom nisso mesmo? Será que ele vive perfeitamente o evangelho que ele prega? A maneira que ele prega? Muitos disseram para Paulo, dizendo assim: Paulo, escreve uma carta, mas sobre a tua vida. Não perguntaram para Paulo se ele queria escrever cartas sobre Cristo, não. Perguntaram para ele: escreve, Paulo, cartas sobre a tua vida, sobre a tua trajetória. Mas Paulo não mudou o contexto, não. Paulo continuou falando sobre Cristo. Ele não mudou, porque muitos queriam que ele mudasse. Muitos que estavam lá ouviam Paulo pregar o evangelho. Ouviam pessoas ser salvas, batizadas com o Espírito Santo. Mas sempre tem aquele que fica no cantinho dizendo assim: hoje eu pego ele. Hoje eu pego ele de curva. Entenda uma coisa: ninguém pega um servo, uma serva de Deus, cheio da graça dele, do Espírito Santo na curva, não. Porque na hora que for pegar, vai pegar a palavra. Vai ouvir a Bíblia. Vai ouvir a conserto. Aleluia. Paulo estava dizendo assim: vocês podem querer saber o que quiser na minha vida. A minha vida é uma carta aberta. Eu não tenho nada para esconder. Mas se você quiser sentar pertinho de mim e ouvir falar daquele que entrou na minha vida, daquele que me resgatou, daquele que me tirou da onde eu estava, eu posso até sentar um pouquinho e falar com você. Aleluia! Ele estava dizendo assim: eu não preciso expressar quem eu sou. Eu não preciso dizer quem eu sou, não. Porque os atributos que eu tenho revelam o Deus que eu sirvo. Os atributos que estão em minha vida, bondade, benignidade, temperança, amor, são os atributos que eu tenho. Vocês vão observar que é o Deus que eu sirvo aqui nessa noite. Paulo estava dizendo assim: se vocês não estiverem esses atributos, como que vocês podem dizer que vocês são a igreja de Cristo? Que vocês são um povo escolhido de Deus? Paulo estava dizendo assim: eu não vou escrever em tábuas, eu não vou escrever em cartas, mas as minhas atitudes vão mostrar para vocês que quem está comigo é Ele, que quem me guia é Ele, quem fala pela minha boca é Ele, quem transformou a minha vida é Ele, e Ele transformou a sua aqui nessa noite.
espelho aqui são os atributos. Mas para muitos que estavam lá não significava nada. E Paulo estava dizendo assim, para você não significa nada, mas para mim significa muito. Para você não pode ter efeito nenhum aqui nessa noite, mas para mim tem um grande efeito. Tem um grande efeito sim. Está na hora da igreja de Cristo entender que temos que andar com os atributos. E esses atributos vão dizer quem nós somos na presença de Deus. Vai dizer o que devemos fazer, para que o mundo lá fora veja que nós não estamos aqui por estar, nem por status e nem por aplausos. Estamos aqui porque nós sabemos que não somos daqui, nós somos do céu aqui nessa noite. O apóstolo Paulo, desde 1 Coríntios, estava orientando aquele povo. Desde a tua trajetória, da tua conversão. Ele estava instruindo e dizendo, olha, vão por este caminho, que este caminho vai dar tudo certo sobre a vida de vocês. Vão por este objetivo. E tinha muitos dizendo assim, eu não vou porque você não manda em mim. Eu não vou porque quem é você? Paulo estava dizendo, eu sou um porta-voz do evangelho. Você querendo ouvir ou não ouvir, eu vou continuar pregando. Você aceitando ou não aceitando, eu vou continuar pregando. Você querendo ou não querendo, eu vou continuar instruindo a igreja de Cristo. Vamos parar com essa história de querer pregar palavras para encher o ego, para encher a emoção. Deus não precisa encher o teu ego. Ele não precisa encher a tua emoção, porque a emoção passa, o ego também, mas o que não passa é a presença dEle, o que não passa é a palavra dEle, o que não passa é a essência dEle aqui nessa noite. Aleluia. Paulo não estava preocupado se iam estar do lado dele para ser amigo. Paulo não estava preocupado com tapinhas nas costas. Paulo não estava preocupado em quem ia gostar dele e quem não ia gostar dele. Paulo não estava preocupado que os demais estavam falando. Paulo estava preocupado em pregar a tua palavra. Paulo estava dizendo, eu vou pregar em tempo, em fora de tempo. Eu vou dizer para o povo, aqui está a verdade, aqui está a bússola. Aqui eu estou pregando porque eu estou de passagem. Eu tenho outros objetivos, Paulo estava dizendo. Eu tenho outros lugares ainda para ir. Eu não vou só estacionar aqui não, em Corinto não. Eu não vou ficar somente com vocês não. Eu tenho mais um povo para levar a palavra. Imagine um homem que era perseguidor. Agora passa a ser perseguido por amor ao evangelho. E muitas das vezes não aguentamos uma perseguição dentro da igreja. A gente já fala assim, eu vou cair fora. Eu vou sair dessa igreja. Se você sair e for para outra igreja, vai ter uma perseguição do mesmo jeito. Permaneça no ambiente que Deus te colocou. Não é você saindo do ambiente que a tua trajetória vai mudar, não. Não ligue para quem está te perseguindo. Somente olhe para o alvo, que é Cristo. E nós não sabemos o que é perseguição. Está vendo o povo lá sofrendo na guerra? Mas tinha uma criança cantando em Yahvé. Começou a adorar o Senhor no meio dos entulhos. Toda machucada, glorificando e exaltando o nome do Todo-Poderoso. A criança está na guerra, mas ela não deixou a guerra bater a fé dela. E que guerra você deixa bater a tua fé aqui nessa noite? Estava meio dos destroços, do lado do corpo do pai e da mãe que tinham morrido. Mas naquele momento de choro, ela levantou uma adoração tão sincera, ela dizia assim, Deus, em meio a poucas forças que eu tenho, em meio ao luto, aleluia, eu continuo te adorando, aleluia. Ademato e decanta la baixéria. Em meio à dor, adore nessa noite.
aqui nessa noite. Oh, meu amigo, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus, aleluia. Paulo veio e instruiu o povo. Paulo não olhou pelo que achavam sobre a vida dele, não. Paulo estava dizendo assim: eu não me importo o que pensam de mim. O importante é que Cristo é na minha vida e Ele sabe quem eu sou aqui nessa noite. Seja um espelho diferente dentro da tua casa nessa noite. Seja um diferencial aqui nessa noite, aleluia. Não mude as suas atitudes pelo que os outros querem que você mude, não. Mude pelo autor e consumador da tua fé. Você quer mudança? Mude por Cristo, para Cristo, viva Cristo. Cheire a Cristo, adore como Cristo. Se vista como Cristo. Ande como Cristo. Seja cheio como Cristo aqui nessa noite. Não mude. Ademanto e decanta labaxéria. Mude por Cristo aqui nessa noite, igreja. Porque se não tiver mudança, não tem céu. Se não tiver mudança, não tem encontro. Se não tiver mudança, não tem céu. A realidade é essa, é mudança. Mudança de vida, mudança de caráter, mudança de atitude. Eu não quero ficar, eu quero subir. Eu não quero ficar, eu quero subir. E quem quer ficar, fique. Eu não vou ficar, porque eu não sou daqui. Ele já tem preparado o lugar. Tem. Aleluia, Ele tem preparado. Ele tem preparado lugar para mim, lugar para você. Aproveite os minutos que você tem. Que você pode entrar dentro de um templo desse lindo. Dobrar os seus joelhos e agradecer pelo seu fôlego de vida. Agradece o momento que você tem, porque você não sabe o que é uma perseguição. Você não sabe quantos missionários estão sendo decapitados neste momento. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Então aproveite, igreja do Senhor. Aproveite as portas abertas. Porque vai chegar um grande momento que não teremos esse privilégio. Se tem oração, venha. Se tem um departamento para vir, venha. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar que Ele salva, que Ele batiza. E que Ele leva para o céu. Aleluia. Com a permissão do pastor da igreja, levante-se nessa noite. Aleluia. Oh, glória. Nós não somos daqui, lembre-se disso. Nós só estamos de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Os irmãos que quiserem oração, vem aqui na frente, por favor, nessa noite. Os irmãos que quiserem receber oração, não tenham vergonha. Que enquanto você está aqui, Deus está trabalhando na tua casa. Que enquanto você está aqui, Deus está entrando com a providência nessa noite. Hoje tem graça de Deus, tem.
Aleluia. Hoje tem a Glória a Deus. visita de Deus Aleluia. aqui nessa noite. Glória a Deus. Hoje tem um abraço do amigo Espírito Aleluia. Santo. Hoje tem renovo, tem paz, tranquilidade e alegria. Aleluia. Glória a Deus. Meu amigo Espírito Santo. Alabachuri bicanta lamanai. Isso. Ademanto ide canta alabaxéria. Deus abençoa o teu povo nessa noite. É noite de graça e de renovo. Mas é noite de entender que não somos daqui, nós somos do céu. É a tua palavra, Deus. É a tua palavra que falou conosco aqui nessa noite. Então renova, batiza com teu Espírito Santo. E enche com a tua graça, Jesus, aleluia. Quem pediu pra Deus renovar? Abraça se meu amigo, alabaxuri, canta, lamanai. Ademando. Se prepare. Ele já ouviu teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Meu Ele amigo, mesmo tu tá aqui nessa veio. noite. É real sua presença aqui neste lugar. Abraça nessa noite, amigo. Quando ele chega, a doença não Abraça, aguenta, meu vai amigo. embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser Renova curado, nessa noite, seja meu curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare. Aleluia, renovo nessa noite. Porque ele veio, Abraça, ele meu veio, amigo. saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aqui, ele veio, trazendo a vitória, ele veio, já posso com sentir, cura nessa ele noite. veio, saltando Entra com pelos restauração montes, nessa ele noite. veio, sinta Entra com ele aqui, libertação, ele veio, Jesus. trazendo a vitória, ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado. Você está sendo renovado porque Ele veio. Obrigada, Jesus, aleluia. Renova o teu povo nessa noite. A doença bateu em retirada nessa noite. A depressão bateu em retirada. O espírito da morte bateu em retirada. Quando Ele O chega, que prevalece aqui é a glória de Deus. vai embora. Meu Quando amigo, Ele chega, a situação muda na mesma hora. Graça a Jesus nessa E noite. quando Ele chega, Ele já chegou aqui. Quem pediu Cura nessa pra ser noite. transformado, Renovado, seja renovado agora. Quem pediu Entra com pra ser providência curado, hoje, seja curado Entra, agora. Jesus, Quem pediu aleluia. pra ser transformado, Entra, meu amigo, nessa se noite. prepare. É a tua Se presença. prepare, porque ele veio, Obrigada, saltando Jesus, por pelos essa montes, vida. ele veio, sinta Obrigada ele por aqui, essa alma, ele Jesus. veio, trazendo a Obrigada, vitória, meu amigo. ele veio, já posso sentir, A tua ele presença está neste veio, lugar saltando nessa pelos noite. montes, ele veio, É a tua presença, meu ele amigo. veio, trazendo a vitória, ele veio. Levante as suas mãos. Você está sendo curado nessa noite. Você está sendo renovado. Renovado nessa Você noite. está sendo batizado. Porque é noite de encontro com Ele. Você não vai voltar da mesma maneira que você entrou. Você vai voltar cheio da presença de Deus. Ele está aí. Ele já
renovado. Você está sendo batizado, sinta Ele aí, irmão. Obrigada. Sinto Ele aqui, sinta Ele aí, porque Ele veio. Sinto Ele aqui, sinta Ele aí, porque Ele veio. Abraça nessa noite, amigo. Abraça. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Recebe, Jorge, um abraço do amigo Espírito Santo. Ele te abraça nessa noite. Ele já chegou. E Ele te renova nessa noite. Aleluia. Que Deus abrace vocês nessa noite. E que a graça de Deus permaneça sobre as tuas vidas. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.